Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a tarefa principal da igreja aqui no mundo. Quando Deus viu o ser humano se desviar por causa do pecado, e o pecado trouxe consequências, e as consequências se complicaram, e o mundo está do jeito que está, o Salomão disse o seguinte: eu sei de uma coisa, Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitas encrencas. Hoje o mundo é muito complexo, é muito complicado, é um emaranhado de consequências do pecado. Tudo que há no mundo é fruto do pecado. A política, a economia, as artes, o ambiente da mídia, os esportes, tudo é mundo. E o cristão tem que entender isto para se afastar dessas coisas. É ordem do Senhor que a gente se afaste destas coisas do mundo que está posto no maligno. Se você quer o Senhor, se afaste dessas coisas. Mas o que a gente vê é que os crentes estão com a vida inteira mergulhada no mundo e nas coisas do mundo, envolvidos com o mundo, sonhando com o mundo, vivendo a vida do mundo, e domingo vão na igreja. Quando vão, porque hoje a situação está desse jeito. Isto não é caminho de salvação, não é caminho de agradar a Deus. O Senhor quer que você participe da vida do corpo. A vida do corpo, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva de Jesus, você participe ativamente. Não é só na reunião de domingo, não. É continuamente. A vida cristã é uma vida de envolvimento, não é um monte de reuniões. Entenda isso, a vida cristã não é reunião, é envolvimento de vida, discipulado, amor, levando a carga uns dos outros. É toda uma mutualidade cristã, é uma submissão espiritual, é uma questão de ministério, de função que cada pessoa exerce no corpo para fortalecer as outras, ajudar, trabalhar. Noção de serviço, é um ministério para Deus. Isto é atuação, isso é vida cristã que Deus quer que a gente viva para que sejamos salvos. Eu não vejo salvação para crente morno, crente de vez em quando, que vai à igreja de vez em quando. A salvação para mim é para aqueles que estão envolvidos de cabeça no corpo de Cristo, fazendo parte da igreja. Em Hebreus 10, 25, existe uma ordem muito forte do Senhor: não deixemos de congregar-nos. Haja o que houver, ameaças, ou guerra, ou pandemia, inundação, seja lá o que for, não deixemos de congregar-nos. Sempre Deus dará alguma maneira. Mas e na perseguição da China, como é que vai ser? E numa época de inundação? E quando a situação está complicada, insegurança, muitas ameaças, Deus vai dar direção. A família da fé vai enfrentar a situação unida e em oração. Eu quero falar sobre isto. Deus estabeleceu um propósito para o seu povo, a sua noiva aqui na terra, a igreja, que pode ser resumido no seguinte: a igreja é sal para salgar a terra e é a luz para iluminar o mundo. Deus quer que entendamos esse propósito, nós em relação ao mundo. Para começar, não é sair do mundo, porque nós estamos nele, é não pertencermos a ele. Sair do mundo é a ideia que muitos crentes têm de fazer 4 paredes, o templo, e ficar
inventando entretenimento religioso ali dentro para passar todos os dias ali. Um dia é ensaio disso, outro dia é reunião daquilo, outro dia culto disso, daquilo, culto, ação de graças, é festa, é campanha daquilo, é movimento daquilo, é noite não sei o que lá, é busca de bênçãos e busca de casamento, entretenimento religioso para que as pessoas fiquem dentro de 4 paredes ali do templo. Quem constrói um templo tem que faturar com aquilo, então tem que inventar motivos para as pessoas irem ao templo. Isso não é o que Deus estabeleceu. Você vai ter comunhão com seus irmãos, sua vida vai ser conhecida, entranhada com a vida de seus irmãos. Mas nós precisamos entender, num corpo, e Deus usa muito na Bíblia a figura do corpo. Um corpo, nós conhecemos, tem muitos membros, cada um diferente do outro, mas nenhum membro sem função. Todos os membros no corpo humano trabalham. Deus quer que na igreja todos trabalhem, fazendo alguma coisa. Mas há um trabalho que é para todos, é um trabalho que é considerado pelo apóstolo Paulo o mais importante. A igreja vai ser o povo sacerdotal para o mundo. Deus desejou que Israel fosse assim, Êxodo 19:6, mas fracassou. O povo de Israel fracassou. Então Deus estendeu para a igreja essa função. 1 Pedro 2:9. Nós somos um povo exclusivo de Deus, um povo separado por Deus, para sermos um sacerdócio de Deus aqui na terra, para assim proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo sacerdotal é um povo que ora, intercede pelo mundo à sua volta. Então o apóstolo Paulo coloca aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, uma orientação muito forte para o seu filho Timóteo orientar a igreja de Éfeso, pela qual ele ficou responsável. Era uma igreja grande, Paulo ficou ali mais de 3 anos, cresceu muito, não com um salão. O salão era a Diana dos Efésios que tinha, um grande templo. A igreja estava espalhada. A unidade era costurada pelos líderes que tinham que estar uns debaixo da autoridade dos outros. E quando Paulo delegou essa missão para o Timóteo, Timóteo recebeu de Paulo e de Deus essa autoridade para orientar os outros líderes. Há situações e há pessoas que Deus escolhe para terem autoridade sobre outras e orientar estas outras. O que eu posso e recebi de Deus eu tenho transmitido. E eu vou ler aqui 1 Timóteo no capítulo 2, o que Deus determinou através do apóstolo Paulo para o Timóteo orientar aquela grande igreja de Éfeso, é o que Deus nos determina também. Antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática, ou seja, não é uma vez ou outra não é uma vigília, uma reunião de oração, é uma prática continuada de orações, súplicas, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então é para a gente pedir, mas é para a gente agradecer. Agradecer o quê? Uma lei foi votada no Congresso, vamos agradecer. O presidente sancionou aquela lei, vamos agradecer, é uma lei boa. E, enfim, nós vamos agradecer, mas nós vamos pedir. Senhor, a situação está complicada com relação a esse tal de STF que está impondo uma ditadura no Brasil. Senhor, nós vamos clamar, nós vamos orar. Prática e com fé nós vamos orar para que Deus possa atender. Então o Senhor diz, o objeto da nossa atuação sacerdotal é para a gente gastar tempo com isto.
é para a gente se envolver com isto. A maioria dos crentes não vai entender isso. Eles vão à igreja quando querem, é uma festa para ver os amigos, chegam tarde na reunião, não levam Bíblia, vão vestidos de qualquer maneira, eles querem receber a bênção. Se não tiver bênção nenhuma, eles veem os amigos e ficam satisfeitos com o ambiente social. Eles não querem compromisso, não têm comunhão com Deus. A maioria dos crentes nem sabe o que é isto, e se orarem também Deus não vai responder, porque eles não têm vida santa nem intimidade com Deus. Mas é para todos nós sermos exortados a estarmos dessa maneira, envolvendo nossa vida, investindo tempo em orar pelos reis, todos os que se acham investidos de autoridade, inclusive no tráfico da nossa região, da nossa comunidade. Isto para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Um país em guerra traz tranquilidade para os seus habitantes. Quando o tráfico está agitado, alguém dorme direito na comunidade? Pois é, eles são autoridade instituída por Deus. Nós vamos orar por eles também para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Vida tranquila e mansa para quê? Para a gente poder pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Isto é bom e aceitável diante de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que o Evangelho continue a ser pregado. Nós precisamos de um ambiente de liberdade. Se estabelecer um tal de passaporte aí de saúde, exigindo isso e aquilo, eles vão nos cercear. Nós vamos ficar proibidos de entrar em vários lugares, e então nós precisamos que haja paz na cidade, liberdade para pregarmos o Evangelho, liberdade de ir e vir. Estão querendo tolher a liberdade de ir e vir, de entrar em lugares, se você não tem aí uma determinada aprovação, não pode entrar aqui, não pode entrar acolá, não pode ir para hotel, não pode fazer isso ou aquilo. Nós precisamos de orar por nossas autoridades para termos liberdade de ir e vir, de irmos pregar o Evangelho, visitar os irmãos, orarmos com os irmãos. Nós precisamos de paz na cidade. O povo de Deus deve ter isso como prioridade. O apóstolo Paulo enfatiza, antes de tudo, isso é o mais importante para a igreja. Eu chamo a tarefa principal. E eu pergunto a você, onde é a igreja que você vê isso sendo principal e mais importante? A igreja que se reúna para orar, interceder, com jejum, lágrimas, oração pelo seu bairro, pela sua cidade, pelas autoridades, as autoridades do país. Você vê igrejas nessa direção? Nós deveríamos estar nessa direção. Se a igreja toda não está, esteja você, pelo menos. Porque quando Deus destruiu Jerusalém, antes ele avisou: se houver uma pessoa sequer que me busque, esteja na brecha, na oração, na intercessão em favor dessa cidade, eu vou salvar essa cidade. Mas não havia ninguém, Deus destruiu a cidade. E em Sodoma e Gomorra, o Abraão intercedeu: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor respondeu: eu não vou destruir. Uma cidade com 50 justos, nem pensar. E 45, e 40, e 30, e 20. Mais uma vez, Senhor, se houver 10 justos, eu não vou destruir a cidade por causa dos 10 justos. Mas acontece que Deus destruiu, é que não havia nenhum justo. Isso foi Sodoma e Gomorra. Mais tarde, Deus fez a mesma coisa com Jerusalém. Se houver um justo nessa Jerusalém, eu não destruo a cidade de Jerusalém. Não havia um na oração, na intercessão. Hoje,
Deus determina: eu quero o meu povo, antes de tudo, em oração sacerdotal pela sua cidade, pelas autoridades, pelo Congresso, pelas leis que votam, pelo judiciário, nas decisões de julgamentos que eles fazem, pelo tráfico, que é uma força, em alguns lugares, mais forte que a polícia, para estabelecer a ordem na localidade. Orem, 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 intercedam junto a Deus por todos que estão à sua volta, para que tenhamos vida tranquila e mansa na liberdade de pregar o Evangelho, porque Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar pessoas. É o que nós lemos aqui na Bíblia. Procuremos entender e você procure praticar, porque Deus vai cobrar de você. Você não recebeu a morte de Jesus para você receber bênção, saúde, dinheiro, prosperidade, ficar zanzando por aí na internet, na televisão, nas novelas e passeando pelas ruas aí. Não foi para isso que Jesus morreu e veio aqui à terra sofrer. Ele teve o propósito de Deus de resgatar um povo exclusivamente seu, que esteja como sacerdotes para o mundo, aqui orando, intercedendo, trabalhando. Esse é o trabalho do cristão. O trabalho do cristão é sacerdotal, é a oração, clamor, a intercessão pela cidade, por todos que estão à sua volta. Isto é o trabalho do cristão. Deus quer cristãos que trabalhem. Então eu vou repetir para encerrar. Deus não mandou Jesus morrer no seu lugar para você ter saúde, dinheiro, prosperidade, ficar na televisão e na internet brincando. Não foi por isso que Jesus morreu, mas Ele quer a sua vida no corpo dele, trabalhando no sacerdócio. Antes de tudo, é o sacerdócio, a oração e intercessão em favor da sua pátria, da sua cidade, do ambiente à sua volta. Este é o trabalho do cristão. Você está trabalhando. Você está nessa função sacerdotal. Você entende isso e está servindo ao Senhor para ter certeza que você vai ser arrebatado? Pense nisto.